E aí, galera do sétimo ano, estamos de volta para nossas aulas de História. Como é que você está? Tá tudo bem? Espero que sim. Vamos então dar sequência à nossa aula e vamos começar com uma oração. Santo Deus e bondoso Pai, te agradecemos por mais um dia de estudo e trabalho. Abençoe este aluno e a sua família e a todos nós em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós ainda estamos trabalhando em relação à disciplina de História o período da Idade Média e de uma forma especial nós temos estudado o feudalismo. Bom, na última aula nós tratamos sobre a arte medieval e sobre a filosofia medieval. Lembra-se quais foram os dois estilos artísticos predominantes na Idade Média? O românico e o gótico. E na filosofia, quais foram as duas correntes filosóficas que predominaram durante a Idade Média? Deixa eu ver. Isso, patrística e a escolástica, exatamente. Agora nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos trabalhar um outro capítulo no nosso livro didático que fala sobre as cruzadas e sobre o crescimento urbano e comercial. Muito bem. Esses assuntos que nós vamos trabalhar a partir de agora se referem a um conjunto de mudanças que ocorreram na Baixa Idade Média, ou seja, entre os séculos 11 e 15 da Era Cristã, conhecida então como Baixa Idade Média. Durante esse processo final da Idade Média, nós temos um grande desenvolvimento em termos econômicos nos primeiros séculos, e nos séculos 14 e 15 nós encontraremos o que ficou conhecido como a crise do sistema feudal. Nos séculos iniciais da Baixa Idade Média, nós percebemos algumas modificações, alguns eventos ocorrem que vão promover uma série de modificações no sistema feudal. Dentre esses elementos se destaca o aumento na produção agrícola. Também se destaca o crescimento populacional. Nós temos também a diminuição das invasões bárbaras e o que nós conhecemos também como as cruzadas. Então, esses quatro elementos, eles ajudaram a mudar profundamente esse sistema organizacional que ocorreu na Europa durante boa parte do que nós conhecemos como a Idade Média. Professor, mas daria para o senhor ampliar um pouquinho? Como foi que a produção agrícola e o aumento da produção agrícola mudou drasticamente a sociedade feudal? Bom, a primeira coisa que nós precisamos apontar são os motivos que levaram a esse desenvolvimento na produção agrícola. Você sabe que a principal atividade econômica do período feudal era a agricultura, ok? Pois é. No final da Idade Média, ou seja, na Baixa Idade Média, novas técnicas de produção agrícola começam a surgir, além de outros instrumentos que também colaborarão para o aumento da produção. Por exemplo, várias faixas de terra que antes não eram utilizadas na produção de alimentos, através das barragens, de diques, da drenagem da água dos pântanos e vários outros métodos e técnicas tornaram áreas que antes não eram cultiváveis em produtivas, assim ampliando a quantidade de área que produzia alimentos. Bom, essa foi um dos métodos utilizados. Outra invenção que vai colaborar bastante para o aumento da produção é o arado de ferro, ou a charrua, que substitui agora o arado de madeira. O arado de madeira facilmente acabava sendo danificado e acabava atrasando o processo para que se tornasse a terra produtiva. O arado fazia vulcos na terra mais profundos para que as sementes fossem ali depositadas e o início da produção produtiva acontecesse. Okay?
Então, o arado de ferro possibilitou ao homem medieval ganhar mais tempo e produzir de forma mais eficiente. Outro elemento muito utilizado e que aumentou a produção agrícola foi a utilização da rotação trienal de cultura. Vamos imaginar a terra como um círculo e você divide ela em 3 partes. 2 delas produzem alimentos e a terceira fica descansando e na maioria das vezes se tornava pasto para os animais. Passado o período produtivo, a área que antes estava descansando passava a ser produtiva e uma das 2 áreas produtivas ficava em descanso. Então essa rotação trienal tornou o solo mais produtivo, haja vista uma parte do solo ficava descansando e as outras 2 produzindo, de forma que nunca se parava de produzir, mas ao mesmo tempo não se esgotava o solo. São técnicas que foram sendo utilizadas que melhoraram a produção. Por fim, eu quero falar para vocês da utilização constante dos moinhos. Durante a Alta Idade Média, se tinha o conhecimento da existência dos moinhos para ajudar no processo produtivo de alimentos. E a maioria desses moinhos eram movidos pela tração animal. Mas, na Baixa Idade Média, começou-se então a utilizar os moinhos a partir da movimentação das águas ou do vento. Então, todos esses elementos colaboraram e contribuíram para o aumento da produção de alimentos. Pense comigo, o segundo elemento que mudou a produção, a cara da sociedade feudal foi o crescimento demográfico. Pessoal, por que o crescimento demográfico aconteceu? Bom, na Baixa Idade Média, você já percebeu que a produção de alimentos aumenta. Isso implica dizer que as pessoas se alimentaram melhor, passaram a se alimentar melhor. E uma vez que isso aconteceu, logicamente, as pessoas passaram a viver melhor, porque estavam se alimentando melhor. Então, se a média de vida era 30, 40 anos, ela vai subir um pouco mais. E com isso, as pessoas passaram a ter mais filhos. E a Europa ela foi inchando. Isso a gente chama de aumento demográfico. Além do que, durante os 3 primeiros séculos da chamada Baixa Idade Média, nós temos o quê? Nós temos uma ausência de epidemias. Isso que nós estamos enfrentando é uma grande epidemia agora. E para falar a verdade, no final da Baixa Idade Média, houve uma grande epidemia, a famosa peste bubônica, que nós iremos falar em um outro momento, ok? Mas nesse primeiro momento, a ausência de epidemias. Isso ajudou as pessoas continuarem crescendo, vivendo por mais tempo e gerando mais filhos. Outro elemento é que durante os primeiros séculos da Baixa Idade Média, século XI ao século XIII, não houve nenhuma grande guerra, ou seja, então o índice de pessoas que morriam também passou a diminuir. E com isso, a grande quantidade de pessoas foi só aumentando com o passar dos séculos. Isso gerou um problema, porque os feudos mais tarde não conseguiriam dar condições para que todas as pessoas conseguissem viver de forma digna dentro do feudo. Ok? Um último elemento que eu gostaria de frisar nessa nossa aula ainda é a questão da diminuição gradativa das invasões bárbaras. Lembra-se que desde a queda do Império Romano até o século XI as invasões elas estavam acontecendo, o que tornava a movimentação de pessoas cada vez menor ou quase inexistente. Só que do século XI ao século XIII, essas invasões elas praticamente chegaram a zero, possibilitando agora as pessoas a se locomoverem e a entrarem em contato com lugares mais distantes. Isso se torna interessante porque tornou possível uma reativação gradativa da atividade comercial. Esses 3 elementos mencionados hoje em
no nosso primeiro contato sobre as mudanças ocorridas na Idade Média, frisaram que o aumento da produção agrícola, o aumento demográfico e praticamente o fim das invasões bárbaras começaram a dar uma nova cara a essa sociedade feudal, ok? E a principal atividade que começa a ressurgir aí é a atividade comercial. Na próxima aula, nós iremos falar especificamente sobre as cruzadas. Mas antes de concluir, eu quero pedir para você que verifique a sua atividade avaliativa. Nós estamos em fechamento do primeiro bimestre. E se você não correr para dar a devolutiva das atividades, não há como fechar essa primeira média. Então vamos lá. Que Deus te abençoe. Aguarde aí as nossas próximas aulas e que possamos prosseguir com os nossos estudos.